Olá, boa noite a todos, a todas. Estamos aqui para mais um direto sobre a Índia, sobre a nossa viagem à Índia do Yoga, a minha viagem e do Marco. Conhecemos-nos já há 20 anos na Índia. Eu e o Marco conhecemos há 20 anos na Índia, não nos conhecíamos e encontramos lá. Hoje o tema do direto é como é que eu ensino o Yoga na Índia. Então será o tema do nosso direto. Eu relembro que podem fazer perguntas, podem colocar as perguntas sobre o tema. No entanto, nós também temos preparado algumas questões comuns que costumam nos colocar. Vou só esperar um pouco que o Marco entre. Se quiserem deixar algumas perguntas já, podem deixar. Como é que é o yoga na Índia? Ou algo sobre o yoga na Índia que sintam, que tenham curiosidade em saber. É isso. No entanto, eu deixo aqui o convite. Traz atenção como é que estás sentado, sentada. Olá, Andrea. Então tragam atenção como é que estão sentados, sentadas. Como é que está a vossa respiração? Como é que flui? Como é que está a vossa atenção? Então traz consciência a ti mesmo, a ti mesma. Não o corpo e a respiração, mas aquele aspecto de ti mesmo, através do qual tomas consciência do corpo e da respiração. Por breves instantes. Então convido-te a parar. Convido-te a estar mais consciente. Inspira profundamente e aí expirando. Então vamos lá ao direto. Então os yogis e yoginis na Índia, como é que é o ensino? Como é que é o ensino do yoga na Índia? O ensino do yoga na Índia pode ser como é tal e qual como é no Ocidente, mas quando nós falamos do ensino da Índia, falamos do ponto de vista tradicional, do ponto de vista daquilo que nós buscamos e que é a nossa inclinação. Olá, Marco, boa noite. Boa noite. Não sei se me estavas a ouvir. Estava a ouvir, estavas Sim. a convidar a prestar atenção. Sim, mas depois eu comecei a dizer que, claro que o yoga na Índia pode ser exatamente como é no Ocidente, no modelo de ensino. No entanto, aquilo que nós procuramos, aquilo que nós buscamos, é aquele aspecto mais ancestral, mais tradicional, digamos. Se bem que a tradição é dinâmica. Quando dizemos tradicional é que há um fio condutor. Então, os yogis e yoginis na Índia, de certa forma, daquilo que a mim pessoalmente, e penso que também a ti, Marco, já te passo a palavra, e inspirou mais, foi como é que eles, ou foi ver, a forma como eles lidam e ligam o aspecto material com o aspecto espiritual. Espiritual, mental, emocional, existencial. Então ver como é que eles lidam no dia a dia, como é que eles criam essa harmonia. Vivemos numa altura em que expandiu comparativamente quando nós começámos. Quando nós começámos a ensinar, muitas vezes questionava-se, então, mas vais fazer formação de yoga, vais tornar professor de yoga, e isso tem saída. Então, hoje em dia, vemos que é algo muito, muito solicitado. Ao mesmo tempo, também vemos pessoas deixar os seus empregos, porque o yoga teve um impacto tão grande nelas que deixam os seus empregos. Muitas vezes não pensam bem, não refletem muito bem nas opções que estão a tomar. Então, muitas vezes, professores e professores de yoga ficam naquele dilema de criar essa harmonia entre o espiritual, ou um caminho do yoga, um caminho da autoinvestigação,
de certa forma, inspirados pelo aquilo que a gente ouve, que é o caminho do yoga, e o aspecto material. E muitas vezes o que é que verificamos? Que a falta de preparação ou ideias, se calhar crenças que nós temos connosco, que isso são fonte de limitação e dificuldade e pode resultar em que eu nem tenho sucesso no aspecto material, nem consigo reunir, nem é sucesso, é reunir as condições mínimas ou condições favoráveis, materiais favoráveis a poder me dedicar à prática, nem o oposto. Nem me dedico profundamente ao yoga porque a falta de condições tem um impacto tal que eu acabo por perder a vontade e perder, inclusive, mais recentemente tem-se falado, há cerca de um ano, falado muito no burnout e no stress nos professores de yoga. Então, voltando à Índia, Marco, como é que é, então, visitar os sadhus e as sadhvis, yogis e yoginis? O que é para ti daquilo que tu viste essa relação entre o material e o espiritual? Esse aspecto acho que é muito marcante na viagem à Índia, não é? Nós já temos falado aqui nestas lives que uma viagem à Índia tem um caráter formativo. Ou seja, a pessoa pode não vir de lá com certificado, não é? De que foi à Índia, como também já temos explorado aqui, há várias Índias dentro da Índia, e há vários Rishikesh dentro de Rishikesh, e há vários Haridwars dentro de Haridwar, e há várias Nova Delhis dentro de Nova Delhi. Então, mas se a pessoa tiver a oportunidade de ter aquele contacto, como tu estavas a dizer, com o yoga mais ancestral ou com aquilo que nós chamamos um yoga mais tradicional da Índia, com os yogis, yoginis, sadhus, sadhvis, ter uma vivência de um ashram tradicional, para mim é muito formativo e é um formativo de uma coisa que, sei lá, que não se consegue recriar num curso ou num workshop ou mesmo num retiro, não é? A mim o que mais me tocou, e também acho que a nós, não é? Porque nós conhecemos-nos lá e andávamos sempre lá os dois de um lado para o outro a subir montanha, a descer montanha, à procura de grutas e à procura de sadhus e a falar com toda a gente, não é? Então, a mim o que me tocou mais foi o caráter informal do ensino do yoga na Índia. Como tu estavas a dizer, ok, sim, eu posso ir à Índia, a algum instituto, a alguma escola formal, fazer aulas e tenho um horário das 9 à 1 e das 2 às 6 e até posso fazer uma formação lá, não é? Mas isso, como tu também já mencionaste várias vezes, não é? Isso é uma coisa muito recente no mundo do yoga. Esse formato quase a replicar um certo formato académico ocidental, mas a mim o que me marcou mais é o caráter informal do ensino, ou seja, o ensino é sobre o dia-a-dia e é no dia-a-dia, ou seja, o contacto e o que nós aprendemos não é tanto tipo, ok, agora estica o tapete, vamos fazer uma aula, ou vamos fazer um workshop, ou vamos fazer um curso, não é? Mas é muito informal. A mim uma coisa que me marcou quando eu comecei a fazer formações no Ocidente era aquele caráter muito formal do ensino, ou seja, muitas vezes nós nem tínhamos acesso aos professores ou às professoras, as pessoas aparecem, dão a sua matéria, desaparecem, ok, no máximo vais almoçar num contexto da formação, com os outros colegas, não é? E aqui literalmente nós estamos na casa deles, seja uma gruta, seja um quarto no ashram, não é? Lembro-me tantas vezes nós quando conhecemos o Shankar Das, quando ele foi expulso da gruta, isso é um capítulo para outra história, para outra live, não é? Sim. Literalmente nós estávamos a ter satsangas espontâneos, né? Quer dizer, nós chamamos satsangas, mas aquilo era totalmente informal, nós aparecíamos lá, olha, senta-te aí, ele sentado na cama, cheio de livros à volta, e era esse caráter muito informal que me toca, não é? E a mim, quando eu me lembro de todas as experiências que já tive na Índia, que nós já tivemos na Índia, é sempre esse caráter informal, não há horário. Eu vou dar um exemplo, estás a falar, estou-me a lembrar do exemplo da conversa sobre o desapego. Sobre o desapego. Quarto Shankar Das. Sim.
a conversa com o americano, que disse que deixou tudo, não é? O americano, tínhamos lá e partilhando convosco, estava eu, o Marco, e estava um americano. E na conversa com o Swami Shankar Das, ele disse que tinha deixado tudo, emprego, casa, namorada, deixou tudo, para vir para a Índia. E o Swami Shankar Das deixou tudo, deixaste a tua namorada? E ele, sim, deixei, mas eu comunico com ela, não é? Ele disse, eu comunico com ela, por telefone e também mando carta. Na altura nós tínhamos, aí íamos, era para os netcafés, não era? E comunicávamos com as pessoas cá, ligávamos ou pelo netcafé ou então pelos telefones, não havia os telemóveis, ou havia, já não me recordo, não havia, mas havia, era mas ninguém aquelas, utilizava. era aquelas máquinas que dizia quanto dinheiro que estavas a gastar. Sim, e o Swami Shankar Das disse, então, mas e um dia, o que é que tu pensas fazer no futuro? E eu, não, um dia eu vou voltar. E ele, então tu não deixaste nada. Não deixaste nada, tu agora. Tu vais voltar. Tu vais precisar de um emprego, vais precisar de uma casa, tu agora. E ele dizia, tu mesmo agora, tu não deixaste nada, tu vestes roupa. Não, ele não dizia tu, ele dizia um sadhu como eu. Sim. Ele até deu esse exemplo. Ele deu o exemplo dele. Sim, ele disse, mesmo eu que sou sadhu, tipo, renunciei à minha família, a minha família fez o meu funeral, saí da casa dos meus pais, mas continuo a usar roupas, ok, são roupas laranjas, mas são roupas. Saí de casa, mas vivo numa gruta, ok, é um teto, ou seja, mesmo eu que sou sadhu, só troquei aquilo que uso, mas não larguei nada. Esse é um ponto marcante do ensino, ou seja, como tu estavas a dizer, não é uma aula formal em que alguém chega a um quadro ou com um projetor de slides e diz o conceito de Vairagya no yoga, desapego, não é? Ok, foi uma aula de Vairagya muito informal, muito no momento, muito a apanhar as situações que estão a acontecer naquele momento, não é? Ou que aconteceu com o grupo, ou que alguém partilha, e eu acho que isso é muito marcante, não é? A mim invoca-me sempre aquele sutra do Sri Aurobindo, não é? Que ele diz que toda a vida é yoga. E eu acho que na Índia, o ensino do yoga na Índia é muito marcante porque evoca mesmo isso. Ok, toda a vida é yoga. Yoga não é quando eu estico o meu tapete ou sento na minha almofada ou vou fazer uma aula de yoga, porque o contacto direto com os yogis, com as yoginis, com os sadhus, com as sadhvis é muito desafiante, porque eles fazem perguntas diretas, pessoais, muitas vezes eu até dizia para o conceito ocidental impróprias e muito acutilantes, ou seja, eles não é aquela coisa de faço a minha aula de yoga e vou para casa e o meu professor nem sabe o que é que eu faço, ou sou casado, ou se não sou, ou se tenho filhos. E não, lá o ensino é muito, esse ensino informal é muito, então e olha lá, e o que é que tu praticas? Não é? E a pessoa fica já, ok, praticas todos os dias, ok, estás a praticar isso e que efeito é que isso teve? E que estado de consciência é que isso te deu? Olha, então e quando acontece isto, como é que tu reages por praticares isso, não é? E de repente a pessoa tipo, ok, não é um exame, não é? Mas é muito direto, não é aquela coisa, fiz a minha prática, cumpri, pratico todos os dias. Não, as perguntas são muito diretas. Marco, E isso deixa a pessoa um pouco desconfortável, não é? Não é aquela estrutura de ensino que a pessoa senta na cadeira ou senta na sala, faz a sua aula, assiste o seu workshop, vai para casa. Não, a pessoa é posta em causa. Ok, que meditação é que praticas? Eu pratico isto. Isso não é meditação, não é? E a pessoa já fica... É muito informal, mas é muito direto, é muito forte. Porque vai Marco, direito outras perguntas. Já vocês são namorados? Vocês são namorados? Vocês, quer dizer, quando vê um casal e não têm filhos? Ai não, só vigiam porque assim podemos viajar. Mas vocês podem viajar com os filhos. Porquê é que vocês não têm filhos? Não é? Fazem este tipo de perguntas. Perguntas de, olha, qual é a tua formação superior? Qual é o teu meio de subsistência? Ou seja, vão diretos ao assunto. E isso leva-nos a uma questão que muitas vezes a gente falava. Eu lembro-me de estar no MECO e estarmos a conversar. O que é que devemos fazer primeiro? Ter uma base de sustento e praticar yoga, ou começar a praticar yoga e buscar uma base de sustento para pagar as contas da vida? Então o que é que se pode? Então eu diria que um é paralelo ao outro. É como há pouco estávamos a falar, é como um atleta de alta competição, não é? Que reúne
certas condições, tendo em conta o seu objetivo. E eu lembrei-me qual foi a definição que o Swami Shankardas deu de vairagya, de desapego. Ele disse, a pessoa não larga nada. A pessoa, quando põe um foco na vida, o resto fica para trás, vai ficando para trás. Tu não tens que largar nada. Tu tens que definir um objetivo, um target. Não é what is your target. Qual é o teu foco, o teu objetivo? Sim, eu lembro muito disso, não é? Ou seja, não há um entrar numa narrativa, num justificar que se sabe, que se conhece, que se tem credenciais, não é? É muito, o ensino, mais uma vez, é muito direcionado à pessoa. Não é? Eu lembro também quando a primeira vez que tivemos com o Shankar Das, eu estava-lhe a perguntar sobre umas técnicas de meditação ou sobre um gesto, e ele dizia, what's your target? Tipo, ok, qual é que é o teu alvo? Não é? Nem é objetivo, é objetivo, mas é alvo. É tipo, o que é que tu queres? Então isso é que vai depender que gesto é que usas ou que técnica é que usas, não é? Então é assim uma coisa muito, muito direta, não é? Então eu acho que é fascinante o ensino na Índia, porque nós podemos ter contacto com várias formas de ensinar, não é? Então também é muito pedagógico. Por exemplo, às vezes no Ocidente, e acho que quem é professor de yoga e professor ou de meditação já passou por isto, não é? Ok, tu vais dar uma aula, mas naquele momento alguém coloca uma dúvida ou tem uma questão mais profunda, não é? E nós vamos de encontro a essa questão e quando demos por nós, sei lá, falta 10 minutos para a aula acabar. E ainda assim foi uma aula, não é? Mas há sempre pessoas que, não, eu não paguei para isto, eu paguei porque vim aqui relaxar ao fim do dia, para praticar, não é? Então, essas coisas na Índia não estão presentes. Muitas das aulas, daquilo que nós chamamos aulas, é tipo, não, a tua prática tu fazes em casa sozinho. Quando vais ter com alguém, vais para levar as tuas dúvidas, não é? A aula não é para praticar, a aula é para trazer questões específicas em relação ao efeito que a prática está ou não está a ter na vida da pessoa, não é? Ou seja, eu diria que a grande parte do ensino, pelo menos as pessoas que nós estamos em contacto, não é? E desta visão, digamos assim, de um yoga mais ancestral, ou até mais rústico, mais arcaico, não é? O ensino nunca é sobre técnicas, ou raramente é sobre técnicas. O ensino é, ok, técnicas é fácil de aprender. Agora que sabes fazer técnicas e as usas na tua vida, que resultado é que isso traz? Não é? E muitas vezes eu acho que o que salta mais à vista é que muitas vezes o ensino no Ocidente tornou-se um ensino da técnica pela técnica. Ou seja, há uma tendência para nos tornarmos técnicos dentro da técnica. Sim. Sabemos fazer técnicas, sabemos executá-las, sabemos as variações. Ok, mas e o que é que isso acrescentou ou retirou da tua vida? Não é? O que é que aconteceu realmente na tua vida por praticares essas técnicas? E isso, muitas vezes somos confrontados com isso e até às vezes é desconfortável, não é? Nós já tivemos situações, nós os dois, não é? A viajar lá sozinhos ou a viajar com grupos que a pessoa, tipo, calma lá, isto vai ao âmago da questão, não é? Isto é mesmo pessoal, isto é mesmo individual, isto não é para fazer de conta que a pessoa sabe isto ou sabe aquilo, não é? São perguntas muito diretas. Cirúrgicas, vão ali mesmo ao ponto, sim, completamente. Não, e mesmo a questão da técnica e da vida, se tu tens a técnica e tu precisas de criar certas condições na tua vida, usa a prática como um foco, como um foco de luz, como um foco para te manter fisicamente, mentalmente capaz de conseguir. Ou seja, não há esse paradigma ou esse paradoxo de não, o yoga é muito espiritual, o material não preciso. Não, eles têm muito claro isso, ou seja, estes yogis e yoginis que nós visitamos, eles não pedem dinheiro. Eles estabelecem para estar com eles, há uma relação, estabelece uma relação e é preciso uma certa entrega, uma certa confiança. Como tu estavas a dizer, Marco, não há um programa, não há uma agenda, porque não é uma profissão. Eles conseguiram criar condições na vida que não estão dependentes de nada nem de ninguém, mas ao mesmo tempo podem
poderiam ter a vida toda que eles quisessem, a vida, qualquer tipo de vida. Ter um ashram grande com imensa gente e receber, e não é esse o foco. Não é esse o foco. O que é certo é que as pessoas vão lá ter, não é? O que é certo é que as pessoas vão lá ter e, e não quer dizer que eles não tenham, reparem, eu estava a dizer, eles não recebem dinheiro, comparativamente aqui ao Ocidente, por exemplo, porque eles não precisam, na verdade eles não precisam. É que se calhar, se nós tivermos mais dinheiro, compramos um carro melhor, uma casa maior, mas a questão é outra vez, qual é o foco? Qual é o nosso foco? Não que isso seja um impedimento e que a gente não possa ter, mas o que é que teremos que trabalhar e para que é que estamos a trabalhar? Não sei se fui muito confuso ou se... Não, eu acho que o que tu estás a dizer essencialmente... Desculpa, Marco, interromper. Não faz Estou-me a mal. lembrar de Anonimar. Então o que é que eles fazem ao dinheiro? Há pouco, antes do dia, estávamos a falar da Anonimar. É um exemplo. Fala tu, Marco. Fala tu. Estavas a falar da Anonimar comigo. Não faz mal. Eu estava a dizer, essencialmente, o que tu estavas a dizer é que o foco do ensino está no modo de vida. Não está na execução desta ou daquela técnica. Ou seja, o yoga é visto como um modo de vida, então tudo entra nesse ensino mais informal, não é? E eu acho que isso é verdadeiramente formativo. A mim ajudou-me imenso, porque há pouco tu estavas a mencionar isso. Ok, nós começámos a ensinar muito novos, tivemos essa vantagem, não tínhamos filhos, não tínhamos responsabilidades, ainda vivíamos com os pais, não é? E é aquela coisa, não é? Depois a pessoa começa a entrar na idade adulta, tem que fazer escolhas, entra em relacionamentos e às vezes há uma certa tensão, não é? Ok, vou ter uma profissão e dedicar 6, 8 horas do meu dia e depois ao fim do dia é que vou praticar ou vou ensinar como forma de isso apoiar a minha própria prática, o meu próprio estudo. Ou seja, eu acho que isso foi das coisas que mais me marcou na Índia, que é, não, isto é um modo de vida. Quando tu ensinas porque não é uma profissão ou porque de repente tornas-te uma espécie de figura semipública, porque tens que divulgar os teus eventos, as tuas aulas e todo o tipo de situações que há associadas hoje em dia ao yoga, inclusive de marcas patrocinarem professores e professoras de yoga, todo o tipo de situações. Mas o foco é, ok, partilha, mas partilha como um fruto da tua prática e do teu estudo. E o teu ensino irá-te apoiar, tu poderes te dedicar exclusivamente à prática e ao estudo, não é? Porque, como os sadhus dizem, não é? Nós somos sadhus aqui, no coração. Não é? Como diz o Shankar Das, não tem a ver com a forma exterior. Não é? E eu acho que isso é muito marcante e dá muito alento a quem vai à Índia, dá muito alento. Porque quem é professor no dia-a-dia tem desafios, tem dificuldades, os alunos não valorizam, não aparecem, não pagam, dizem que vêm, não vêm, todo tipo de situações, não é? E se a pessoa mantiver aquela perspectiva que o ensino do yoga é acerca de ter uma profissão, e que também não é? Mas se a pessoa não teve contacto com pessoas que até abriram mão de tudo, como estavas a dizer há pouco, não é? Abriram mão de tudo, como a Anonimá, renunciaram a tudo, e essa renúncia acabou por gerar imensa abundância que não foi usada em proveito próprio, não é? Estavas a falar da Anonimá, a Anonimá deu origem, agora até muita gente partilhou, não é? Do concerto do Krishna Das, lá no Ganga Prem Hospice, ou seja, é um hospício para doentes terminais de topo, que eu diria que nem há em Portugal. Pois não. Nem havia, Marco, nem havia na Índia antes dela, sim, porque sim, originalmente ela procurou um sítio daqueles para fazer serviço. Sim, e não havia. E nós já, por isso é que ela criou. E nós já visitámos, é impressionante, não é? Como é que tu tens na Índia todo um hospital, que tem uma valência de hospital, em que as pessoas têm um quarto individual, uma pessoa da família pode estar, tem equipa médica, tudo topo. Não é? Como é que isso originou de uma yogini, que é ocidental, curiosamente, não é? Foi para a Índia e ficou lá a viver, não é? E fez um voto de renúncia, não é? E como é que esse voto de renúncia, que seria
um voto para se dedicar exclusivamente ao sadhana, à prática, gerou tantos frutos, não é? E inclusive frutos materiais. E aqui também eu acho que é muito inspirador esse contacto com esses yogis e yoginis, dizer, ok, calma lá, isto não tem a ver com quanto é que tu ganhas com o ensino, ou se não dá, se dá ou não dá para viver do ensino do yoga e da meditação. Tem a ver com algo mais profundo. Ok, isto é a tua vida e como é que tu vais viver a tua vida apoiando a tua prática e o teu estudo, contribuindo também para os outros e de alguma forma teres uma vida digna, não é? Uma vida digna e ao serviço dos outros. Sim. Ou seja, isto dava para mangas, Sim, Gonçalo. Passo mas a é assim, eu palavra, só já queria estamos em deixar cima aqui, da porque nós hora. ainda vamos ter mais um direto para a semana sobre a viagem, mas eu queria deixar aqui, antes de terminarmos, o outro lado, que é, e aqueles professores, mas também há professores que ensinam a técnica, que aprofundam a técnica. E mais uma vez, até esses, como o Swamiji Rudradev, como é esses, não andam atrás das pessoas, não há um programa pré-definido e a pessoa tem que frequentar as aulas, a pessoa tem que manter a regularidade. Até o Swamiji pronto, mantém esse espírito de renúncia e de abertura e de uma postura aberta que está atento a toda a gente que está à frente, está na aula para orientar e empoderar, mas num sentido de dharma, de dever cumprir uma função de educador, de professor, e não porque ele quer ensinar algo. Ou seja, quer os vários casos, quer um caso, quer o outro, de uma forma mais próxima do formal, como o Swamiji Rudradev, quer o Swami Shankar Das, etc., entre outras yoginis e yogis que visitamos, mantêm essa atenção sobre o outro. E até nas aulas, estou-me a lembrar nas aulas do Rudra, às vezes parecia, quer o Rudra, quer outros sadhus, que eles ouviam as nossas conversas quando estávamos no hotel, porque falavam de assuntos que nós tínhamos falado. Então é muito interessante esse lado, que vai para além de uma educação formal, racional, com base racional. Então é muito, olha, como tu usaste a expressão no primeiro direto, é um portal. É como, é como viver noutra dimensão, estando nesta dimensão. Ah, acho que é um pouco por aí, mas ainda vamos ter mais um direto. Ainda vamos ter mais um direto, portanto, é isso, Marco. Podemos continuar depois no próximo. É isso, falamos um pouco mais. Eu acho que o que ressalta de todos esses professores, inclusive eu há pouco estava a falar das técnicas, mas Sim, sim. obviamente também ensinam técnicas, não é? Porque temos que ter uma técnica para pelo menos aprendermos a parar e olhar para nós, olhar verdadeiramente para nós, sem autonarrativas para justificar às vezes as nossas limitações ou a nossa pequenez às vezes, ou os nossos receios. Eu acho que o que fica da forma como o yoga é ensinado na Índia, não é? É uma espécie de confiança absoluta, incondicional, que tudo vai ser providenciado. Não é? Que tu tens que fazer a tua parte, manter o teu sadhana, manter a tua prática, servir os outros e confiar que tudo será providenciado. Eu acho que isso dá muita confiança depois para o ensino e para lidar com os altos e baixos do ensino e com aquilo que nós nos deparamos no dia a dia. Obrigado, Gonçalo, obrigado a todos e a todas. Obrigado, Marco. E Obrigado a todos. ainda temos mais uma live. Será a última, será exclusivamente para responder a questões, curiosidades sobre o yoga na Índia, sobre a nossa viagem à Índia em fevereiro ou sobre qualquer assunto que nós falamos nestas lives. Então enviem-nos ou por mensagem direta ou depois quando nós anunciarmos a live metam nos comentários, mas será uma live literalmente só para responder às vossas questões que possam ter. Está bem? Podem pô-las publicamente ou em privado. Sim, ou se tiverem interesse na viagem, tem o link na bio, envia-nos e-mail e nós respondemos. Até já. Até já. Até já a todos, Marco. Um abraço.